tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. É valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Socorro Acioli, Chico Sá e Estevão Ribeiro. Os autores Chico Sá, Estevão Ribeiro e Socorro Acioli se reuniram em mesa, bem-humorada, para contar histórias do Ceará e revelar seus projetos futuros. A roda de conversa acontece em um grande auditório que possui um palco grande e elevado e diversas poltronas na plateia. Em cima do palco foram dispostas 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. A decoração do palco ao fundo é composta pelo design tema do quarto Flia Itabira, em tons de rosa, azul escuro, azul claro, lilás, laranja e cinza. Pendurado no lado esquerdo, também ao fundo do palco, se encontra um grande telão que passa a roda de conversa em questão, que está sendo filmada, e os intérpretes de Libras, que ocupam o canto inferior direito do telão. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Estevão Ribeiro, um homem negro, de cabelos em dreads, de comprimento médio, que lhe estão amarrados no alto da cabeça. Ele traja camisa bege, usa por cima um blazer azul escuro e calça de tom claro. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos de aro redondo transparentes. A segunda pessoa sentada é Chico Sá, um homem branco, careca, mas que possui cabelos curtos e grisalhos apenas nas laterais da cabeça. Ele traja camiseta de botões estampada de cinza e bege e calça jeans. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos retangulares de aro preto. A terceira e última pessoa sentada é Socorro Acioli, uma mulher branca de cabelos castanhos claros cacheados, cujo comprimento lhe passa um pouco os ombros. Ela traja um conjunto de camiseta de botões cujo comprimento lhe chega ao joelho e calças de tom bege. Usa óculos redondos de aro transparente. No canto inferior direito do vídeo em questão está do início ao fim os intérpretes de Libras, mulheres e homens diferentes que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se Quarto Flia Itabira. Então, eu queria escolher aqui para começar a ler, estamos na terra de Drummond. Eu queria ler, ele era um ávido leitor, ele, além de gostar de fazer histórias em quadrinhos, fazer tirinhas, fazer sua própria caricatura, como podemos ver em alguns lugares. Eu quero fazer falar sobre um poema que é o Por que dar o fim à história. Acho que é esse que é o poema, né? Aí. Por que dar fim à história? Por que dar fim à história? Quando Robinson Crusoe deixou a ilha, que tristeza para o leitor do Tico-Tico. Era sublime viver para sempre com ele, como sexta-feira, na exemplar, na florida solidão, sem nenhum dos dois saber que eu estava aqui. Largaram-me entre os marinheiros colonos, sozinho na ilha povoada, mais sozinho que Robson, com lágrimas desbotando a cor das gravuras do Tico-Tico. E aí, eu queria começar com o Chico, que a sua relação com o Drummond, já, assim, pelo menos assim, primeira coisa que a gente começa a ver agora, assim, puxar hoje Chico Sá e o mais recente lançamento dele, a gente já sai com o mais recente livro, né, que fala exatamente, que tem um título que foi tirado de um poema do Drummond. Você quer explicar um pouco para a gente sobre isso? Boa, Estevão, obrigado. Não, você falou, eu faço questão de ressaltar seu mundo quadrinista, porque eu sou muito fã do Tristão. Meu Deus do céu, você desenterrou isso? Não, de verdade. Eu conheci o Tristão assim, quase em fanzine, sabe? Meu Deus do céu. Olha, gente, olha só, contexto. Esse rapaz de 45 anos escreveu uma história de quadrinhos que era de um cara com uma espada ninja, exatamente, com uma jaquetinha até a altura do peito, com uma máscara branca, uma lágrima no olho. E ele andava pelas ruas de Vitória querendo vingar do seu pai por ter feito ele matar a própria esposa sem saber.
perdoam, é um moleque de 23 anos criando uma história em quadrinhos. Essa história chegou a ser publicada pela Editora Scala nos anos 2000. Sim, exatamente. Então, em 2025, esse homem... era jovem. Chico Sá está falando que lia uma história em quadrinhos que eu produzi. E nunca esqueci o Tristão. Que lindo, na época gente, eu ouvia uma banda capixaba chamada Muqueca de Rato. Muqueca de Rato. Acompanhado do Tristão. Meu Deus do céu, só, declaração ao Espírito Santense, que já quase foi anexada a Minas Gerais, então a gente pode falar que citam-se também homenageados. Revelações sobre o mundo capixaba. Não, de verdade, eu tinha amigos lá que me abasteceram dessas duas coisas maravilhosas. E aí é um traço muito interessante do pessoal capixaba. Pode ser qualquer merda, eles divulgam, entendeu? Eles ajudam. Não, você tem que ouvir isso aqui. Não, mas não é legal. Tem que ouvir isso aqui, tem que ler isso aqui. E numa dessa eu fui parar. Acaba espalhando. Não, gostei muito. Exatamente. Que eu nunca esqueci, né? Que honra, que legal. Depois, óbvio, gosto do que você fez depois, dos teus livros, mas o inesquecível Tristão teria que ser citado hoje aqui. Agora, te respondendo, né, o meu livro novo chama Cão Mijando no Caos, que é um livro que dá conta dessa bagaceira política, social, que a gente viveu aí de 2014, 2013 até praticamente agora ou até agora. Então, é uma crônica sobre esse período. E o porquê o cão mijando no caos? Porque eu fui fazer um concurso do Banco do Brasil nos anos 80, nos anos 80, no Crato. Era um concurso do Banco do Brasil para ser bancário em Exu, Pernambuco, que é vizinho do Crato, a minha cidade do Crato. E encontrei, numa das questões de português, tinha o soneto Oficina Irritada, do Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade. E esse verso, quando eu cheguei nesse verso, cão mijando no caos, eu quase não fiz a prova mais. Assim, eu fiquei tão impactado com esse verso, como era incrível, como aquilo... E é um verso que Drummond vem ali das galáxias, da Via Láctea, e baixa como fosse um plano de cinema, assim, numa chicotada só, ele baixa dos astros para um cão mijando no caos. Num plano de cortando para o cão mijando no caos. Assim, então eu achei aquilo de uma lindeza. E eu guardei aquilo, eu digo, eu tenho que fazer um livro um dia com esse título. E essa esculhambação que a gente viveu, e que segue vivendo ela ainda razoavelmente, mas pelo menos respirando um pouco, é muito a cara desse verso. Um cão mijando no caos. Então, foi esse o motivo desse verso se encaixar tão bem e seguir aqui. Pegando um verso que é do Claro Enigma, é dos anos 40, mas ele vem, que aí é a força a potência das palavras, a potência, né? Do Drummond, da imagem, né? Sim. Como você chega, condensa um mundo inteiro nesse verso, no momento que ele vem de Urano, ele vem das constelações, ele vem lá do mais alto céu e cai no cão mijando no caos. Ele faz essa passagem muito rápida de um verso para outro e se encaixou a velha apostila, a velha prova do concurso Banco do Brasil, que eu não passei, era o sonho da minha mãe. Porque... Olha, eu acho que isso está ligado a um trauma, hein? Isso está ligado, não é ligado a um trauma, é mais do que você expurgou aí agora. E ele acabou vindo agora. Não, era o sonho da minha mãe. Imagina, anos 80, ter um filho no Banco do Brasil era salvação. Salvava a família inteira. A gente pobre, que tem um cachorro velho ali. Um concurso do Banco do Brasil era tudo na vida. E minha mãe, sabiamente... Aí não, eu fui para o Recife estudar jornalismo, fiz essa desgraça toda, contrariei o conselho materno, deu no que deu, né, Socorro? Dona Socorro ficou chateada, mas acho que hoje ela acha que foi melhor mesmo. Hoje ela gosta. E, Socorro, eu lembro muito do seu nome quando, assim, minhas primeiras lembranças na literatura fantástica, sempre surgia o seu nome nos grupos de ficção científica e fantasia. É muito louco, né?
que era a galera do Clube de Leitores de Ficção Científica, né? Rolavam nesses lugares assim. Qual a sua relação, assim, você tem uma relação com esse mundo nerd, um mundo mais... você foi uma pessoa consumidora disso? Ou você foi referenciada a esse pessoal por seu trabalho brincar um pouco com... Você brinca com realismo mágico? Ou você traz isso para suas... com uma intenção de chegar nesses lugares? Ou porque você consumiu isso? Da onde veio essa vontade, essa formação? Não tenho nenhuma relação com o mundo nerd, nem sabia que eu estava em grupo de ficção científica, estou sabendo agora. Pois é, o seu nome sempre rolava assim, sabe? Não, esse livro aqui, né, flerta um pouco com as Sim, coisas. Sim, o primeiro é o Cabeça do Santo. É que esse sempre tem uma associação minha com o fantástico, com o mágico, por causa do Cabeça do Santo, do Oração para Desaparecer. Mas a minha resposta para isso, assim, porque o realismo mágico é o título de um momento, né, de um movimento datado, de um momento da América Latina, mas a verdade, e o Chico Sá vai concordar comigo, vai até reforçar, é que esse universo que a gente vive, o universo do sertão cearense, a minha família é toda de cidades muito pequenas, tanto materna quanto paterna, de cidades pequenas do interior. Então, eu nasci em Fortaleza, cresci em Fortaleza, mas a minha referência é toda do sertão. E não tem negócio de realismo mágico, não. É do jeito que é o que é. São as histórias... É a vida como ela é, né? As coisas mais absurdas que as pessoas acham que estão nos livros são coisas que acontecem de verdade. As mais ou menos são as que eu invento. Então, não tem... Por exemplo, existia um Santo Antônio degolado, com o corpo em cima do morro e a cabeça no chão, do tamanho de uma casa. Eu não inventei. Infelizmente, eu não tive essa condição. Está lá, é a realidade da cidade de Caridade, no Ceará. O Santo Antônio não está mais do pescoço para baixo, ele agora está só do joelho para baixo. Quebraram, aí eu soube que tinham quebrado, que iam quebrar, eu corri lá e não deixaram entrar, porque estava tendo obra, porque vão fazer um Santo Antônio novo. E aí eu pedi para o vigia, pelo amor de Deus, me dá um pedaço do santo, né, entre o pescoço e o joelho. Eu não sei qual foi o pedaço que ele me deu exatamente, está lá em casa. Eu não sei de onde foi que ele tirou, agora que eu estou pensando nisso. Eu acho que eu sei. Dependendo do formato, a gente bota uma foto. E logo o Santo Antônio, né? Exatamente. É porque ele era todo... Eu nunca tinha pena. Ele demorou para encontrar lá os pedaços. Eu fiz um pix para ele me voltei para casa. Te deu mediante um pix? Mediante um pix. Me deu 2 pedaços. Agora eu fiquei pensando, porque é meio abaulado, assim, eu vou tentar... Se é frente ou verso, né? Eu vou tirar uma foto, eu vou ver se eu encontro qual é o pedaço do santo. Mas essas coisas, assim, de eu ir para um alto de um morro, numa cidade do interior, pedir um pedaço de Santo Antônio para fazer um pix de R$100, o cara me dá 2 pedaços que eu não sei de que parte do corpo é, eu não estou inventando. Isso é a nossa vida, é o tempo todo assim. Então, na verdade, o que acontece comigo aqui, essas histórias, os 2 romances, né, principais que as pessoas mais conhecem, são livros inspirados em histórias reais do Ceará. O segundo tem muito a ver com Drummond, mas eu vou esperar tu me perguntar na próxima rodada, aí eu respondo. Não, pode já fazer essa... Porque a gente fez uma dobradinha aqui com o lance do Tristão aqui, quase que uma publi da Máquina do Tempo, porque não tem mais Tristão por aí, você tem que se contentar com os outros trabalhos, porque... Você tem que republicar, tem que pegar o melhor do Tristão e... Vamos ver. Mas, assim, qual a sua relação com o Drummond, então? E eu sei que você está... o seu trabalho mais recente tem a ver com o Drummond, né? Que, de novo, né, me contaram um dia que lá no Ceará tem uma igreja que ficou 45 anos coberta por uma duna. Lá na praia de Almofala, ficou essa duna andou muito rápido, cobriu a igreja, ficou 45 anos. Era uma aldeia que ainda hoje é uma cidadezinha muito pequena, mas era uma aldeia menor ainda, né, só tinha as casas dos Tremembés, e só se chegava perto dessa duna quando era lua cheia, porque as pessoas tinham muito medo da duna, porque dizem que escutavam o sino, escutavam missa, com a igreja toda coberta. E me contaram essa história, me mandaram uma foto, na verdade, da igreja com metade da areia, metade da igreja coberta e um monte de gente na frente. Um monte de gente na frente, com as roupas de época, do século XIX e tudo. E essa igreja, e eu fui começar a pesquisar
Botei no Google o nome da praia, que era Almofala, e aí encontrei 7 almofalas em Portugal, além dessa almofala do Ceará, que é muito comum, esses topônimos, né? Tem Crato em Portugal e tudo. E fiquei pesquisando, mas eu não encontrava por onde é que eu ia tirar uma história de uma igreja, de onde é que eu ia puxar uma possibilidade de história para construir um romance. E aí eu comecei eu não conseguia desistir do tema, mas, ao mesmo tempo, não conseguia ver como é que eu ia avançar. E comecei a ler tudo que eu encontrava. Então, fui ler artigos do IFAM, artigos de engenheiro, de arquiteto, falando sobre a igreja, como é que foi restaurar a igreja depois dos anos que ela ficou coberta, obviamente entendendo, sei lá, 20% dos artigos, porque eram técnicos, até que um dos artigos dizia assim, segundo Drummond, eu continuava falando da igreja, o Drummond. Segundo, será que o Drummond é o Drummond? É outra pessoa com o mesmo sobrenome? Aí eu fui nas referências, aí tinha lá, Areia e Vento, Carlos Drummond de Andrade, 17 de novembro de 46. Eu passei uns 3 dias procurando essa crônica na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional e encontrei. O Drummond teve acesso ao documento, em 46, de tombamento dessa igreja em Almofala. E ele começa a crônica dizendo, eu peço aos sábios, aos poetas, aos artistas, prestem atenção na igrejinha de Almofala. E aí ele vai contar a história do enterro da igreja. Uma mensagem na garrafa, né? É mensagem na garrafa, 17 de novembro de 46, isso eu estava agora, 2022, né? 22. E eu não acreditava que era o Drummond falando disso. Aí ele vai contar a história com outra. Ele conta, claro, é um fenômeno geológico dos ventos, né? A duna se move por causa dos ventos e tal. Mas aí ele conta o outro lado da história, que é pelo ponto de vista dos Tremembés, que eram os donos da terra, que eles encontraram uma santa na areia, dessas santas, né? Tem várias histórias de cidades que começam por causa de uma santa, e eles pensaram que era uma chama uma labareda, começaram a adorar como labareda, e pegaram a santa para eles. Os padres seculares descobriram, viram que era uma santa com pintura de ouro, pediram de volta a santa com uma proposta de pacto de paz, que era construir uma igreja para adorar essa santa, que era uma Nossa Senhora da Conceição. Eles poderiam frequentar a igreja, adorar como labareda, eles adorariam como Nossa Senhora, poderiam dançar o torém na frente da igreja, e esse seria um pacto de paz, e os Tremembés aceitaram, entregaram a igreja, a santa. Eles iam para o mar, pegavam búzio para fazer aquela cava de mariscos, para a igreja ter o espírito do mar. Foi construída com dinheiro da coroa portuguesa, com mão de obra dos Tremembés e de escravizados que vieram pelo rio Acaraú, na Bahia, com a madeira baiana. Fizeram a igreja, pouco depois, teve um massacre horrível de Tremembés, o pacto não foi cumprido, e, para os Tremembés, está na crônica do Drummond, é o único lugar que eu encontrei uma versão brasileira da ação de graças, né? A pessoa pega, faz a paz, depois mata todo mundo. Exato. É isso. E aí ele conta que, depois que a igreja foi coberta pela areia, quando estava na metade, o padre Antônio Tomás, que era o bispo do Ceará na época, foi até lá e disse, ninguém entra mais aqui, porque vai tombar, vai cair, vai morrer gente, e a gente vai tirar as imagens, inclusive a labareda, e levar para Fortaleza. Aí o Drummond conta, uma mulher do povo, que diziam prostituta, chamada Joana Camelo, tirou o tamanco do pé e jogou na cabeça do padre Antônio Tomás, ocasionando um corte que sangrou. Aí agora eu tenho uma personagem, Joana Camelo, que tacou o tamanco na cabeça do padre, porque eu gosto assim. Era isso que eu precisava. Até então não tinha nada, só tinha a igreja coberta. E aí, dessa crônica dele, que eu li e reli várias vezes, foi que a história surgiu. A protagonista do Oração para Desaparecer é essa mulher, Joana Camelo. E a tamancada que ela deu foi que fez o livro nascer. E foi graças ao Drummond. Sem ele, eu acho que eu não teria... Sem essa crônica, eu não teria feito esse livro. Viva Drummond, né? Chico, não sei se você sabe, assim, eu acabei de trabalhar na sala de roteiro da série Cidade de Deus, né? A gente teve um grande desafio, simplesmente roteirizar a segunda, ampliar a história do segundo filme de língua não inglesa mais visto no mundo, né? É só isso, zero pressão para poder transformar essa história em uma história mais atual, com a atuação das mulheres, tal, e tudo aí. E eu queria saber o seguinte, você é uma pessoa que
está sempre na TV, você, né, sempre está flertando com a TV, fazendo uma coisa. Você tem projetos ou coisas pensadas, ou já teve algumas tentativas de produzir algo para o audiovisual, que não só como convidado, como essa pessoa que anda pelos lugares? Boa, Estevão. Eu tenho esse Big Jato, né, que é um livro, que é um romance, se passa ali no Cariri cearense, pelos anos 70. Essa foi uma primeira experiência assim, de texto meu ido para o audiovisual, mas, cara, eu sou um fracasso na arte de roteirizar. Eu participo do início da equipe, é um filme do Cláudio Assis, que é um diretor pernambucano. Eu participo do início do roteiro e eu me retiro por vergonha, porque a incapacidade de colocar em roteiro, de produzir, de indicar, de guiar imagens minhas, foi assim um fracasso retumbante. Eu me senti humilhado de cara e nunca mais... Assim, voltei depois com o Marcelo Gomes, outro diretor pernambucano, e o Paulo Caldas, num filme chamado Deserto Feliz, no segundo... Tem umas incursões, né, na área do roteiro como colaborador. Nesse Deserto Feliz é por conta de conhecer um pouco a prosódia ali de um sertão na beirada do São Francisco, onde eu já havia morado muito tempo, e entrei ali meio para ajudar nos diálogos. Eu tenho umas colaborações de tempos em tempos em filmes de amigos, mas eu tenho uma dificuldade enorme para eu entrar para um processo que eu mesmo pensasse a história e roteirizasse. Eu ia ter que estudar bastante, fazer um curso com quem saca de roteiro para valer. Eu tenho uma capacidade, acho incrível a possibilidade de você... A gente, às vezes, escreve 50 linhas de um romance, vem um roteirista, consegue colocar numa linha, que é apenas Jéssica atravessou o posto de gasolina e falou com sua mãe. E aquilo eu gastei 50 páginas. No meu livro, no Big Jato, eu gasto 50 páginas. Não é, Sérgio? Então, eu tenho essa incapacidade desse resumo, de fazer o guia, que é o caso do roteiro, né? É um guia para ser filmado. E isso me faz... me afasta bastante. Assim, me sinto um pouco incapaz. A minha coisa de televisão foi sempre muito... Eu levei a minha crônica para a televisão, né? Comecei na TV Cultura, num programa com o Dr. Sócrates. Tive a felicidade de trabalhar com o Dr. Sócrates assim, uns 4 anos, num programa chamado Cartão Verde, que era uma crônica esportiva, assim, de mesa redonda. Mas ali era o mesmo cronista de futebol. No tempo eu escrevia na Folha, era o mesmo cronista de futebol. Era o mesmo personagem, né? Que vai para a TV. Sei lá, fiz Amor e Sexo na Globo, com a Fernanda Lima. Era também o cronista de humor e de relacionamento, que dava seus pitacos com a mesma frase roubada da minha própria crônica. Então, autoplágio de si mesmo, né? Exatamente, uma reciclagem assim eterna, as mesmas frases, os mesmos mantras repetidos no texto e depois no... Quase que bordão, né? Vira um bordão, né? Usando como desculpa sempre para essa coisa da repetição. Às vezes eu fico com uma certa cerimônia da repetição, de uma frase que ela passa da crônica, vai para o romance e ela passeia em qualquer... ou numa participação minha em televisão. Mas depois que eu vi tanto, que eu reli tanto Nelson Rodrigues, e você vê que tem lá uma frase no Vestido de Noiva que aparece no Fla-Flu. A mesma frase. E que é lindo isso. É um coro, né, que perpassa vários gêneros. Então o Nelson Rodrigues me fez perder a vergonha nesse caso. Perdi totalmente. Mas é porque Nelson Rodrigues é um sem vergonha, né? Naturalmente sem vergonha. Mas esteve na Terra para ensinar outros sem vergonhas a perderem alguma cerimônia em relação a repetir frases de um texto para outro. Mas essa coisa de televisão sempre foi, Estevão, eu ia lá como cronista que ia lá para dizer um pouco do meu universo das crônicas. Nunca estava lá como um apresentador, eu não tenho personalidade televisiva. Eu levava o velho cronista de jornal para a televisão. Bacana. Eu que vou perguntar para ti agora. Fala. Qual é a tua relação com Drummond, então, na tua vida, como leitor?
Na verdade, eu sou mais do Drummond ilustrador. Eu sou um cara que desenha com as palavras. Então, eu me identifico muito com ele com relação a isso. E isso foi muito louco de pensar, porque Marcelino Freire, no curso do Marcelino Freire, ele falou bem assim. E eu, por muito tempo, foi muito bonito ver o Chico falar sobre um produto de quadrinhos que eu produzi há 25 anos. Porque quando a gente fala que faz quadrinhos, assim, as pessoas estão olhando para você assim, muito séria. Aí você fala que faz quadrinho, o pessoal, oh, que bonitinho! Você vira muito... E aí quando você fala que vai fazer livro infantil, o pessoal, ai, quando é que está o neném? Começa a falar como se a gente fosse a pessoa que a gente quer atingir com um quadrinho. Então, a gente é meio infantilizado na nossa produção, né? E aí eu sempre quis ser um adulto, ambicionei ser um adulto em produção. Então, quero fazer um romance, quero fazer um negócio. Aí eu fiz um livro de terror, baixa tiragem, chamado A Corrente, sobre um cara que recebe um e-mail e passa por uma galera, e o pessoal fala bem assim, nossa, seu livro é muito visual. Eu tive muito medo, porque eu via as coisas acontecendo. Você me contava de uma forma, e isso eu via isso como uma certa... Eu achava bem assim, não, ele tá vendo o roteirista. Ele está vendo o roteirista nisso. E aí o Marcelino, agora, sabe, há um mês atrás, ele falou bem assim, não perca isso que você tem, que é desenhar com a palavra. Você desenha com a palavra. E aí quando você Isso te ajuda muito no roteiro, por exatamente, exemplo, né? Exatamente. Você ilustrar com as palavras. E aí o que acontece é que quando Drummond fala sobre fazer xixi, né, um cão mijando no caos, é uma figura de linguagem muito forte, você consegue entender do que está falando e você pode aplicar em numa situação como foi o Brasil agora. Então, assim, a minha ambição e a minha vontade de honrar também o certo legado do Drummond é criar figuras que sobrevivam em uma frase e que elas sobrevivam 40 anos da mesma forma que ele. Então, é isso que é essa minha relação de escrever com as palavras e desenhar com, sabe, e escrever com palavras e desenhar, fazer com o mínimo, né? Que eu tenho os passarinhos, que é uma tirinha muito fofinha que eu faço com riscos muito simples. E quando eu vejo o Drummond, aquela careca, aquele cabeção grandão que ele faz, eu falo, cara, é o personagem ali e eu quero atingir essa síntese também, assim, tanto no traço quanto no texto. Chico, eu vou aproveitar, porque é muito raro ter outro cearense falando comigo. Aliás, aqui é o Nordeste inteiro, porque ele é do Espírito Santo, mas o Espírito Santo é a área da Sudene. A área da Sudene, não é Sérgio Abrantes. O Espírito Santo, a gente só lembra do litoral, mas tem semiárido. O Espírito Santo tem metade do estado na região, no semiárido, com clima semiárido. Então, parem de brigar pela gente. É uma mesa nordestina, inteiramente nordestina. Mas eu vou aproveitar e vou ser bairrista e puxar para te perguntar se tem histórias lá do Cariri, do Crato do Juazeiro, sei lá, que alguma história específica que você já tenha vontade de um dia escrever sobre, que não escreveu ainda. Eu gastei muitas histórias assim no Big Jato, que é mais uma biografia de uma região do que uma autobiografia, né? Acaba sendo o retrato do Cariri nos anos 70, a partir de todo aquele mar de história de religião em torno do Padre Cícero, o mar de histórias das próprias romarias, né? Minha mãe, a casa da minha mãe foi rancho de romeiro até ali anos 90. Depois ela foi ficando velhinha e não teve mais saco de botar romeiro dentro de casa. Mas eu convivi a infância inteira e a adolescência com 100 romeiros, 150 romeiros dentro de casa, no período da romaria, que as famílias usam para ganhar um dinheiro durante a romaria. Então, esse romance é um eco de todas essas histórias do Cariri. Mas eu deixei de fora uma que é da Pedra da Batateira, que é uma pedra que ela vai desabar agora no fim do mundo, né?
que vai ser com a crise climática, que já entra no romance do Sérgio, que você só acabou a pedra da Batateira. A Batateira é um distrito lá do Crato. Ela está ali no sopé da Chapada do Araripe, e ela está amarrada por forças espirituais dos índios cariris, nossos antepassados da região, e ela vai desabar. E ela é uma pedra cheia d'água, ela vai inundar de novo o mundo, vai inundar primeiro o Crato, Juazeiro e etc. Uma baleia vai sair da sacristia da Igreja Matriz de Juazeiro, uma baleia... Moby Dick é nada diante dela. E vai começar a rodar o mundo e levar essas águas mundo afora, e o mundo acaba com a Pedra da Batateira. Então, a Pedra da Batateira, perdi a Pedra da Batateira de colocar nessa história. Outras histórias que é aí do mundo da assombração, do mundo gótico nordestino, que são as histórias de botijas. Sim. É quase um gênero à parte. Assim. O Nordeste tem uma oralidade sem fim, né? Você tem quase um Homero a cada esquina, a cada feira, ali travestido de cego cantador, de repentista. A gente tem um mar de história, mas dentro das histórias contadas no Nordeste, é quase um gênero à parte, as histórias de botija, que é tirar uma botija, é arrancar um tesouro que pertenceu normalmente a um ricaço muito avarento da região, e você cavar uma botija significa que você vai enfrentar todos os demônios do mundo, todas as assombrações, tudo que é ruim desse e do outro mundo, e essa parte também eu perdi de colocar nessa biografia da região, que é o Big Jato. Talvez eu use em contos, alguma coisa depois. Agora eu vou fazer uma pergunta à senhorita. Eu quero só dizer uma coisa, o Ceará, o fim do mundo vai começar no Ceará. Vai começar na Pedra da Batateira. Isso é muito importante. Não vai ser com fogo. Dizem que é com fogo, não. Vai ser com água de novo. Não, vai ser com a Pedra da Batateira. E lá, além da Pedra da Batateira, tem a Pedra da Coruja, aquela ponte de pedra, o Castelo Encantado. Sim, sim. Pela lenda dos cariris, tudo desencanta primeiro. Né? Tudo o que as corujas, que são as pedras enormes, elas vão voltar à vida. A ponte, o castelo, depois a Pedra da Batateira desencaixa. E o fim do mundo começa no Ceará. É muito importante. Eu estou muito envaidecido. Principia por aí. Socorro, não, uma pergunta para ti. Você tem, óbvio, esse teu lado incrível dessa fabulação, do teu universo aí, contando histórias incríveis. Eu li, inclusive, A Cabeça do Santo para minha mãe, que também chama Socorro. Ela amou ouvir a tua história, eu te contei, né? Mas eu sou curioso para saber do teu mundo da oficina literária. A Socorro, para quem não sabe, assim, ela é muito importante na formação de uma nova geração de escritores cearenses, entre os quais o Estênio Gardel, belíssimo escritor. E eu sou curioso para saber um pouco como é esse teu mundo das tuas oficinas. O que tu usa assim pro encorajamento inicial desses meninos e meninas? Eu comecei a fazer as oficinas quando eu fui chamada para fazer uma semana de oficina para professores em Cabo Verde. A Embaixada do Brasil em Cabo Verde me chamou e era uma oficina de uma semana. Então, eu fiz segunda, terça, quarta, quinta. E quando eu cheguei lá na sexta para trabalhar, disseram, não, os professores não podem vir, o carro quebrou, e então não vai ter nada hoje. Eu disse, não, mas eu já estou aqui, não tem nada. Não, tem uns adolescentes ali, uns meninos pré-adolescentes, né, 10, 11, 12 anos. E eu não tinha preparado nada para trabalhar com eles e pensei no seguinte, lá na cidade de Praia, né, na capital, tem uma ilhotazinha com um antigo sanatório, que já foi um monte de coisa, mas está desativado. E, quando a maré baixa, dá para ir andando e voltar, mas aí, se você ficar lá e a maré subir, só volta de barco, ou então não volta, passa a noite. Então, eu propus que esses meninos escrevessem uma história de alguém que vai e a maré sobe e não volta. E a professora dizia que eles não iam conseguir, que eles não escreviam bem em português, que eles falam crioulo cabo-verdiano, mas todos conseguiram. Cada um fez uma história diferente, e essa experiência foi muito impactante. Quando eu já tinha voltado do curso do Garcia Marques, eu resolvi montar essas oficinas lá em Fortaleza, porque não tinha nada.
E aí, quando eu comecei a fazer, foi junto com a minha formação acadêmica, o mestrado e o doutorado, que eu foquei muito em estudar a narratologia, que é um campo da teoria literária que estuda exatamente o texto com um foco na estrutura interna, se analisar o que está por fora, mas o texto como um mecanismo mesmo, como o que é a criação de personagens, a estrutura narrativa, os tipos narrativos, e fui me aprofundar muito nisso. E fui dar as aulas pensando nisso, em levar essas leituras e essas pesquisas todas para que as pessoas entendessem o que é o fazer da ficção literária, ou não ficção, se fosse o caso, né? Mas aí eu fui me deparando com a realidade das pessoas que procuravam os cursos de escrita, né? Que são muitas. Tem muita gente que quer escrever porque precisa colocar para fora alguma coisa que está vivendo, tem muita gente que quer escrever porque tem uma história para contar, às vezes, de família, que a pessoa fica inquieta enquanto não consegue, e eu fui adaptando à realidade das demandas que eu recebia. O Estênio foi um encontro assim, de muita beleza, porque o Estênio é que eu não sei se todo mundo conhece, mas eu faço questão de falar para quem não conhece. Ele é funcionário do TRE, um técnico do TRE, que trabalha com as urnas eletrônicas. Ele é da engenharia da urna, assim, do concreto do trabalho da urna mesmo. E ele viajava, quando passou no concurso, ele é do Limoeiro do Norte, ele viajava para fazer a manutenção das urnas e para fazer o cadastro de eleitor no sertão. E ele começou a ver os idosos chegando lá sem saber escrever João, Maria, o seu nome. E foi ficando muito tocado com isso e foi pensando o que é que motivaria um idoso de mais de 70 anos a começar a tentar escrever. Então, a ler e escrever, né? Aprender a ler e escrever. Então, ele pensou uma história de um homem com 71 anos que se matricula num curso de educação de jovens e adultos para aprender a ler, porque ele queria ler uma carta que ele recebeu aos 17 anos, ele nunca abriu, nunca deixou ninguém ler, não sabe, nunca respondeu, obviamente. E aí daí surge essa história que ele trabalhou comigo durante o curso com muita seriedade. Então, os caminhos, eles vão... Eu tento dar esse embasamento teórico, porque eu acho que é um trabalho, para mim, para a forma como as coisas aconteceram comigo, é um trabalho que eu acho que a gente precisa entender mais ou menos como funciona para fazer o melhor possível, mas eu acho também que nenhum curso ensina nada, de escrita ensina nada, se a pessoa não já chegar trazendo. E o que tem de mais importante para alguém no curso de escrita, ele já chega trazendo. O meu papel é dizer, como eu disse para o Estênio, que ele tinha uma história muito bonita para escrever ali, que só ele podia contar, porque só ele viu esses idosos, só ele viveu o preconceito, a homofobia no sertão, no interior, lá em Limoeiro, sabe? Só ele sabia aquela dor de ter tido de um parente, né, das coisas que aconteciam. Então, o que eu tento dizer nos cursos é que cada um escreva a história que só você pode contar, mesmo que não seja autoficção, mas é o seu ponto de vista para cada coisa. E aí daí eu vou manejando várias coisas, né? A perseverança que às vezes as pessoas não têm, e as vaidades que às vezes as pessoas têm demais, que se preocupam muito mais na projeção do trabalho do escritor do que no que é de fato esse trabalho, que é você ter um ponto de vista para algo no mundo, na sua vida, um recorte que a vida lhe ensinou a ter, e tratar aquilo literariamente para entregar para os outros, né, para devolver para o mundo. São muitas pontes. Assim. Às vezes, eu pego pesado também. Eu mando as pessoas terem... Eu aconselho com muita energia que as pessoas tenham disciplina para escrever, que tentem escrever, mas tem acontecido muita coisa boa. Assim. Muita gente que passa pelos cursos tem feito sucesso e eu fico feliz. O Estênio foi o primeiro brasileiro a ganhar o National Book Award. É um orgulho assim, que pagou toda a minha vida já. Bem, estamos caminhando para o final. Eu quero saber sobre os próximos projetos de vocês. Né? Eu vou fazer um pequeno merchan aqui. Acabei de entregar para a minha editora, que é Rejane, que está por aqui. Entreguei o segundo livro do Sofia Marujo, né, que é uma série que eu fiz em homenagem à minha filha. Na verdade, a Sofia, tenho um livro, tenho 2 meninas gêmeas de 8 anos, 2 meninas autistas, e eu escrevi um livro sobre a Guilhermina, que é uma menina de nível 3, de grau de suporte.
Então, fiz um livro sobre como é a família tomando conta dessa criança. Então, um livro infantil, através de versos. E aí eu recebi o primeiro elogio, que foi a Sofia reconhecer a Guilhermina na ilustração. Eu falei, oba, deu certo. Né? Tipo assim, por que Guilhermina está aí? Aí eu falei bem assim, não, porque eu estou fazendo desenho, né, sobre ela, o livro dela. Tá, e meu livro? Você está fazendo um livro para ela, não está fazendo um livro para mim? Eu falei, não, mas você está no livro aqui também, você é irmã dela, não sei o quê. Não, mas o livro é dela, eu quero o meu. Aí eu cheguei, falei, poxa, aí eu criei Sofia Maruja, a Escola de Piratas. E é sobre uma menina de 10 anos, né, que é filha de um cozinheiro, de uma, teoricamente, dona de casa, e que descobre depois que a mãe dela foi uma das grandes piratas, chamada Surdez Ruiva, porque ela gritava igual uma louca, né, em seus ataques. E ela resolve, então, ir para a escola de piratas, porque, poxa, para ser pirata você tem que ir para uma escola, se formar, só depois você vai aprender sobre a arte da pirataria. E ela vai para essa escola de pirata, ou seja, né, é um Harry Potter de pirataria. E quando ela falou bem assim, eu não sou ruiva, e esse livro, e a menina tem 10 anos, eu tenho 8. Eu falei, olha só, você não sabe como que é publicar livro no Brasil. Né? Você começa a pensar numa ideia, para você conseguir uma editora para publicar esse negócio, você vai demorar 2, 3 anos, era capaz de você estar na faculdade e eu só consegui publicar. Só que eu consegui uma editora que publicou em tempo recorde. Você publicou antes que a tua irmã, e ela não está satisfeita, mas aí o que acontece é que a Sofia fez o logo, com 8 anos, Sofia Maruja, a Escola de Piratas, foi desenhado por ela. Então, assim, essa coisinha fofinha aqui, e ela viu isso, e para mim, assim, o grande poder de produzir algo em família, digamos assim, é que ela olhou na livraria e falou, olha, tá com minha letra, né? E foi uma das coisas mais lindas que eu presenciei. E eu acabei de entregar esse segundo livro e eu quero saber o que vocês estão aprontando. Né? O que vocês estão aprontando para frente aqui a curto, médio e longo prazo aí, né? O que vocês Chico podem vai adiantar? escrever o Romance da Pedra da Batateira. Agora, right now. Vai assumir um compromisso público hoje. Tudo que você me inspirou. Você respondeu, eu queria lembrar, dar uma palavrinha sobre os homenageados desse nosso encontro, sim, né, da Frita Bira. É lindo ter o Jefferson Tenório e a Miriam Leitão, né, homenageados. Então, salva de palma para os nossos homenageados. Duas pessoas que eu admiro muito, muito importante, Afonso. E outra palavrinha fora, antes de te responder, o Afonso ele fica promovendo a literatura nacional, defendendo o tal do autor nacional, o autor brasileiro, ele sai com esse papo por aí e ele não fala do livro dele, né? Não faz alto... Eu li, cara, eu fui ler o Tardes Brancas, ali, passei produção, no conto, cadê o livro? Passei no outro, mas eu cheguei num conto que tem o personagem é quase uma casca de ferida. Que o título do conto é Toda Tristeza do Mundo, vírgula, num flash. Como eu gostei desse conto, Afonso. E o subtítulo é o que é o mais lindo, né? A casca do machucado de Semíramis. Eu recomendo o livro inteiro, mas sobretudo esse conto, porque esse conto é o que me pegou. Que vai estar disponível lá na página Frita Bira, entendeu? Para o pessoal olhar. Eu me identifiquei muito, porque tem muito das memórias de repórter do Afonso. O Afonso, hoje, ele promove o autor nacional, mas ele já ralou em redação como Foca, cobrindo IML e outros ambientes indesejados. Então, eu estou escrevendo para Todavia, ter que entregar até fevereiro, um romance sobre uma verdade brasileira, que é aquele período do Colorgate, da queda do Collor, etc. Mas meu ângulo meu personagem não é o Collor, é o PC Farias. Porque como repórter eu cobri muito essa história, eu acabo acompanhando toda a saga do PC, de lá da fuga de Maceió até Bangkok, passando por Londres, acompanhei. Até virar notícia, cobertura em tempo real no Gugu. Totalmente, na mesma... Né? O cara virou cobertura em tempo real do Gugu liberado.
Como fez do PCC também, só que o PCC era falso. Só teve essa história. Mas eu tenho que terminar esse... Eu estou fazendo em meio romance policial. Eu conheço, óbvio, a história real, os detalhes, tem muita coisa que eu não publiquei, na época eu estava na Folha, mas eu estou escrevendo uma história policial. Pesada. É uma história... Tecnicamente um true crime, né? Total. Estou escrevendo nessa pegada, fuga espetacular, toda a história. Como eu convivi muito com o personagem, ouvi muita coisa, gravei muita coisa, que algumas não eram totalmente publicáveis, ou não consegui comprovar inteiramente na época. No livro eu estou jogando tudo. Vai virar carne de literatura, como diria Elisa Lucinda, né? Exatamente, vai virar... romance, agora é romance. O tempo permite que ele vire um romance noir alagoano, viu, Ricardo? É um noir alagoano, já que o velho Graça escreveu os grandes livros do Estado, o meu é uma contribuição, um policial alagoano, digamos assim, mas com tintas universais. Eu estou escrevendo um romance novo, o título é Delírio São Pedro, é uma loucura pior, mais louca do que os outros dois. Meu Deus! É uma doidice, e tem a ver com aquele prédio lá, o edifício São Pedro, lá de Fortaleza, que foi demolido, né? Que é um hotel que foi construído nos anos 50, que depois foi abandonado e agora, recentemente, foi demolido. Mas eu queria falar uma coisa sobre isso, rapidinho, que para conseguir escrever, eu tenho que escrever entre as viagens, né? Viajando, eu tenho que conseguir encontrar uma brecha. E eu estava no Rio agora há uns 2 meses, e eu descobri, porque eu tenho um grande amigo que escreveu uma biografia do Guimarães Rosa, que vai sair ano que vem, pela Companhia das Letras, e a gente conversa muito há muitos anos sobre isso, e eu sabia o endereço onde Guimarães Rosa escreveu o Grande Sertão Veredas, no Rio, um apartamento em Copacabana, do lado do Forte. E um dia eu fui lá, há uns 2 anos, como fã, tirar uma foto na frente, aí eu comecei a chorar, porque eu tenho esse problema de ficar chorando em público, e aí o porteiro achou muito estranho aquela mulher chorando lá na frente, e tirando foto. Ele chegou lá e disse: o que foi? Que a senhora quer aqui? Eu disse: é porque quem morou pensou, tipo... Ele: quem é o morador? Ele achava que era algum amante meu, que eu estava lá na porta, que o homem morava lá com a mulher. Sei lá o que esse homem pensou, eu estava no estado que eu estava. E aí eu disse: não, é um apartamento, ele morou aqui, não sei o que, ele morreu nos anos 60, um apartamento... Qual é o apartamento? É 501. Aí ele: 501, peraí. Aí eu disse: deixa eu só tirar uma foto na planta. Aí eu entrei, ele deixou tirar uma foto na planta, e assim, nas plantas dentro do apartamento. Aí ele foi lá dentro, pegou um caderno, todo completamente rabiscado, caótico. Aí no meio tinha um nome e um telefone. Ele disse: anota aqui que esse cara aluga esse apartamento por temporada. Aí eu: não, mentira. E aí eu liguei para a pessoa, e ele disse que realmente era um apartamento da família Tese, né, da família da Araci. E aí depois eu li os diários, ele compra esse apartamento quando eles voltam para o Brasil e, de fato, coloca no nome da Araci, e o apartamento é conservado pela família. Eu sei que eu passei 2 anos vendo, porque a diária era absurdamente cara, e aí, no fim, esse ano eu consegui passar 3 dias lá escrevendo, na sala exata onde o Rosa escreveu tudo, né, menos o Magma e o Sagarana. Depois, tudo ele escreveu nesse apartamento. E tem muitas memórias. Tem um depoimento do Augusto de Campos, contando o encontro que ele teve com o Rosa na Alemanha. E o Rosa contou como é que ele escreveu o Grande Sertão Veredas no chão, de madrugada, se debatendo com o diabo. Aí eu fui para o apartamento, aí toda feliz, fui para o apartamento para escrever no mesmo lugar onde o Guimarães Rosa escreveu, só que é o mesmo lugar onde ele morreu também, né? Que ele morreu lá no birô, e essa neta, que foi quem me cedeu o apartamento para ficar, foi a menina que achou ele morto com 4 anos de idade, que é a neta da Araci, que ele chamava de Ó. Tem um livro lindo, inclusive, dos postais que ele mandava para ela, que eu acho que é uma das coisas mais lindas do Rosa. Aí eu fui com muita coragem, muita determinação, ficar sozinha no apartamento onde ele morreu. E aí fiquei falando com a Vera: Vera, esses móveis são originais? Isso aqui é original? Eu disse: isso aqui era a biblioteca dele. Isso aqui é original? A chave do quarto dele é original? Eu estou no quarto dele. Ele: não, você não está no quarto que ele dormia, não. Você está no quarto onde ele foi velado. Eu já tinha passado a noite. Essa mancha é original? Aí eu ficava: isso aqui é original? Aí eu tatuei a chave do apartamento, tinha um estúdio de tatuagem em frente. Aí eu fui: eu quero tatuar essa chave. Tatuei a chave, muito emocionada e toda corajosa. Aí um dia eu estava lá, no primeiro dia,
as moças da limpeza do apartamento estavam lá, eu cheguei, elas pedindo desculpa porque não tinham terminado ainda. Eu disse, não, eu quero ir lá para a sala, eu já sabia onde era a sala, que o apartamento é grande, esse escritório dele é lá no fim. Eu quero sentar e ficar lá. Eu sentei e fiquei olhando lá para o lugar onde ele morreu, parado, olhando, e as moças terminando a limpeza. Aí passa uma pessoa de azul, uma das moças de azul, para o quarto, que é esse quarto onde eu estava, que é onde ele foi velado. E aí eu disse, moça, está me procurando? Aí eu fui atrás da moça. Aí não tinha ninguém, não tinha moça nenhuma, ela já tinha ido embora há muito tempo. E era uma pessoa de azul, de calça e blusa azul, parecia um pijama. Aí eu vou falar com a Vera, neta, e é uma médica, uma mulher toda séria. Aí eu fiquei fazendo perguntas, isso aqui é original, mas querendo saber, na verdade. Aí eu disse, Vera, eu vou fazer uma pergunta, é uma pergunta... E desculpe se for desrespeitosa, desculpe se for uma pergunta muito besta, desculpe se eu estiver sendo assim, inadequada, desculpe, mas o Rosa usava pijama azul? Aí ela disse assim, ele só usava pijama azul. E aí, é desse jeito que eu estou escrevendo esse livro. Olha... A base de fantasma. Estão soprando ao ouvido, né? Aí eu fiquei lá, mas para eu ir da cozinha para o quarto e voltar, porque era um corredor enorme, eu botava andar com fé do Gilberto Gil, ficava bem alto, corria, ia correndo, voltava correndo, e eu fiquei 3 dias lá. Eu acho isso um gesto de muita coragem, porque o negócio lá era pesado. Pessoal, muito obrigado, Chico Sá, Socorro Racioli. Estaremos assinando os nossos livros. Estaremos assinando nossos livros lá na livraria, no anexo da livraria lá. E muito obrigado pela oportunidade, Afonso, Sérgio, Tom e Bianca, pelo convite. Tom Farias para a Academia Brasileira de Letras. É meu voto. Eleições, primeiro, se fosse eleições diretas, já era. Mas como não é, vamos comudar. Tom Farias é o novo imortal brasileiro. Por favor, levem isso em preces, orações e vontade política.